Obrigado, Walker, pelo convite, né? Todos vocês por estarem presentes. Acho que eu reitero isso que o Walker falou das perguntas, já que a apresentação de hoje não é uma coisa super estruturada, assim, até melhor se tiver uma participação durante. E, na verdade, o convite surgiu de conversas que eu tive com o Walker sobre o Quarto Distrito. Que eu apresentava para o Walker uma visão um pouco diferente de cidade, de que a gente está acostumado a pensar em cidade. Sempre colocava o ponto de que a cidade é um ambiente imprevisível onde todos os cidadãos se aglomeram, é um sistema de aglomeração humana para que relações sociais e interações podem acontecer. E dentro desse pensamento a gente muda um pouco a ideia de pensar a cidade como edificações, construções, e começa a pensar em um sistema muito mais complexo que isso, e muito menos previsível do que um espaço físico fixo construído. E o Walker pediu para eu vir falar sobre esse tema, então, usei a palavra que ele colocou no evento, urbanismo orgânico, mas isso, na verdade, só remete à questão de emergência ou espontaneidade, de encarar o urbanismo, de certa forma, com um papel menos relevante do urbanista. E também, de certa forma, quebrar alguns paradigmas que nos ensinam durante a faculdade de o que é planejar uma cidade, o que é direcionar a cidade para um determinado caminho. Então aqui tem uma definição de emergência, né? E eu vou ir colocando algumas frases, alguns parágrafos de quem estuda emergência em cidades, para a gente ir se acostumando ao longo dessa apresentação com esse conceito que não é natural para quem estuda urbanismo. Então, a emergência é um processo morfológico que é o oposto do design, onde a forma é determinada por ações, ao invés de ações sendo escolhidas para determinar uma forma. Então, normalmente, na academia de urbanismo, pelo menos na minha formação, a ideia é sempre como a gente vai desenhar a cidade para chegar num determinado resultado. Como um grupo de pessoas vai elaborar um certo conjunto de regras ou desenhos que vai atingir um determinado fim. E pensar em urbanismo emergente é, na verdade, o contrário disso. Permitir que o resultado seja o que a própria cidade, que os próprios cidadãos estão imputando e criando dentro desse ambiente. O breve histórico, a academia e o estudo formal de urbanismo começou ali próximo da Revolução Industrial, onde teve a primeira grande migração de pessoas para as cidades, a formação dos grandes centros urbanos. E nessa geração de conflitos, se houve uma ruptura com o conceito de cidade. As primeiras ideias de urbanismo eram anti-cidade, eram criar cidades-jardins, eram se afastar das cidades, diminuir as densidades. E o pensamento modernista ele tentou desenvolver essas ideias, de certa forma culminaram nesse conceito de cidade corbusiana, que foi um arquiteto urbanista do século passado, muito influente, que basicamente encarava a cidade da mesma forma que encarava um objeto ou um projeto de arquitetura. A partir de desenhos, a partir de um grande plano, se consegue reduzir todas as externalidades e criar um sistema perfeito. Isso seria o oposto de um urbanismo emergente, que surge. É um urbanismo totalmente centralizado no processo de design. E isso, na verdade, se desenvolveu e continuou até hoje. Por mais que a gente tenha um estudo de urbanismo separado dentro da faculdade de arquitetura, é dentro da faculdade de arquitetura. E tem um modo de pensar diferente. É um modo de pensar, de olhar para uma edificação e um problema de átomos, de organização de átomos,
como desenhar um objeto ou um edifício, para como desenhar uma sociedade, né, que seria uma cidade. A cidade se difere de uma cadeira ou de um edifício, já que os próprios cidadãos interferem no espaço, né, e transformam o espaço ao longo do tempo. A cidade são as pessoas, e não os prédios. E é exatamente essa dificuldade de se controlar ou de se planejar quando se pensa em urbanismo. Então, eu só coloquei aquela frase um pouco sobre como pensava o pensamento moderno, né? De que a modernidade corresponde à extração sistemática do ser humano da sua ecologia de natureza aleatória. É o espírito de uma época marcada pela racionalização, a ideia de que a sociedade é compreensível e que logo deve ser desenhada por humanos. Então, é um pensamento que, bom, a gente já tem todo o conhecimento possível, a gente entende quais são os problemas, então a gente consegue traçar um plano muito, muito claro de o que deve ser feito para resolver todos esses problemas, né, em uma cidade ou em qualquer situação. E acaba pecando ao não ver justamente o imprevisível, né, e abrindo muito espaço para as consequências não intencionais, que são as consequências geradas em cidades como a cidade de Brasília hoje. Nessa mesma época, né, surge a Jane Jacobs, que escreveu Morte e Vida das Grandes Cidades, que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar. Foi uma das primeiras urbanistas que teve uma grande relevância na academia e na formação de pensamento e urbanismo, que rompia com esse paradigma modernista, né, que dizia assim, não, tratar uma cidade ou mesmo um bairro como se fosse um grande problema arquitetônico, capaz de ser resolvido através de um trabalho disciplinado de arte, é tentar cometer o erro de tentar substituir a vida pela arte. Os resultados de tão profunda confusão entre arte e vida não são nem arte nem vida, são taxidermia. Então essa é uma das frases mais emblemáticas, na minha opinião, do livro Morte e Vida das Grandes Cidades. E a grande sacada da Jacobs foi que ela não era uma urbanista treinada na academia formal, já que eu imagino que praticamente todos os urbanistas daquela época saíam com aquele mesmo tipo de pensamento, né? Então ela conseguiu desenvolver uma teoria paralelamente ao que estava sendo ensinado nas universidades, e ela chegou a essas conclusões a partir de muita observação crítica do ambiente urbano, né? Via os projetos de revitalização urbana através de destruição que aconteceram não só nos Estados Unidos como no Brasil, né? E ainda continua acontecendo no Brasil, né? Bom, a gente tem problemas físicos, a gente olha para um bairro que está deteriorado, então é só passar o trator e construir prédios novos que os problemas vão sumir. E a Jacobs ela conseguiu dar um primeiro passo para a gente começar a questionar esse tipo de planejamento. Só que o que eu ainda vejo é que muita gente que adota as ideias da Jacobs hoje tende a pegar as características que ela enumerava que eram positivas na cidade e tentar novamente planejar isso de uma forma centralizadora. Bom, usos mistos são bons, ter gente na rua é bom, comércio no terra é bom, a Jane Jacobs não gostava de arranha-céus também, então vamos estabelecer limites de altura. Essas são as características que a gente acha que é uma cidade boa, então vamos tentar normatizar isso na cidade, porque, enfim, a gente chegou na resposta última e final de o que uma cidade deve ser. Então, eu acho que isso é uma interpretação da Jacobs que é diferente da minha. Eu acho que a maior contribuição dela foi justamente perceber esse ambiente como um ambiente complexo e imprevisível, né? E muito difícil de planejar. Aí tem muita gente que me pergunta, bom, esse negócio de urbanismo emergente, de cidades sem plano é muito interessante, mas a gente olha para as cidades brasileiras hoje e olha o que aconteceu, né? A gente não teve nenhum tipo de planejamento e a gente tem esse monte de problemas. Essa é a resposta padrão e a primeira resposta que eu normalmente recebo quando eu começo a falar desse tipo de abordagem da cidade. E a minha resposta é a seguinte: a gente teve planejamento em todas as grandes cidades brasileiras, né?
Isso é um plano diretor de Porto Alegre de 100 anos atrás, que hoje evoluiu para cerca de 1000 páginas, talvez mais, de regras que controlam o uso do solo na cidade de várias formas, né? E não só o uso do solo, como as atividades a serem feitas nessas edificações. E isso está invisível aos olhos de maioria das pessoas que não estão envolvidas na elaboração dos planos diretores ou participam do mercado imobiliário, né? Não se percebe muitas vezes a complexidade que é entender esses planos. Muitas vezes esses planos se contradizem dentro do seu próprio plano, né? Um plano tem objetivos diferentes dentro da própria lei e leis que se sobrepõem, inviabilizando uma outra. Exemplos, né? Uma lei de acessibilidade, uma legislação de incêndio e uma legislação de preservação de patrimônio histórico. Como é que consegue chegar numa edificação que deve se preservar o patrimônio, mas atender a legislação de incêndio e acessibilidade que não existia 80 anos atrás? Isso é um problema enorme para quem quer ocupar esses espaços e para quem quer incorporar uma edificação. Então, engraçado essa frase do Lúcio Costa, que foi o urbanista que projetou Brasília, né, que a única coisa do planejamento é que as coisas nunca ocorrem como foram planejadas. É quase irônico, né, que ele foi o autor dessa frase. Aí outra pergunta, né? Bom, e as favelas? As favelas, uma terra que todo mundo faz o que quer e olha o que é, né, as favelas. E, de novo, né, as favelas são sim emergentes, no sentido de que não há um planejamento central que regra o seu desenvolvimento, né? É extremamente orgânico, mas elas estão restritas à informalidade, né? Praticamente 90% das favelas no Brasil são terras públicas, não existe um direito de propriedade dos moradores sobre a terra e é impossível, por exemplo, qualquer agente do mercado formal chegar na favela e fazer uma incorporação ou um projeto de urbanização formal, né? Usando tecnologia, usando processos de construção consolidados e já comprovados, o que deixa esses investimentos em construção muito precários, né? E basicamente excluindo essas pessoas do mercado imobiliário, deixando elas basicamente à mercê da autoconstrução, né? A própria pessoa construindo sua casa. Um outro conceito, né? Quanto mais precisa e compreensiva for a sua imagem de uma cidade, menos provável é de que o lugar que você está imaginando é de fato uma cidade. Então, se a gente consegue ter um ambiente que ele é inteiramente previsível, sabe exatamente de onde as pessoas estão saindo, o que as pessoas vão fazer, consegue controlar exatamente aonde está cada prédio, onde está cada atividade, provavelmente isso não é uma cidade, né? A gente pega, por exemplo, a Disneylândia. A Disneylândia, ou Disney World, é um complexo construído onde moram algumas dezenas de milhares de pessoas, que têm atividades residenciais, comerciais, produtivas, serviços, mas eu não diria que é uma cidade, né? É uma incorporação extremamente previsível num espaço confinado, onde até mesmo a quantidade de pessoas que entram e saem é controlada e não existe emergência, né? Não existe imprevisibilidade nesse processo. Então, quando a gente consegue visualizar exatamente o que a cidade vai se transformar, tudo que acontece lá dentro, começa a se distanciar do conceito de que é uma cidade propriamente dita. Cidades medievais foram construídas através desses processos emergentes, não planejados. Acho que são alguns dos melhores exemplos do mundo antigo. Claro que hoje as cidades são todas congeladas, entre aspas, como patrimônio histórico da humanidade. E hoje, inclusive, se questiona se esses lugares são realmente cidades da mesma forma que eram antes, né? De se pensar que a principal função das cidades é o turismo, né? São lugares em que as pessoas vão
para conhecer, para olhar, ver como era a vida no passado, e é justamente um espaço que não se transforma fisicamente e que atende uma determinada função. Né? Então, são joias arquitetônicas, mas é possível se questionar se elas continuam funcionando como cidades no sentido emergente e orgânico. Então essa é uma foto que eu gosto muito, que é uma rua de Nova York em 1900. Dá para se ver, né, que era bastante caótico, né, mas era um espaço extremamente atraente, não só dentro dos Estados Unidos, como para o mundo inteiro. Né. Foi provavelmente a cidade, durante muitas décadas, que mais recebeu imigrantes do mundo inteiro para justamente buscar oportunidades, trabalhar, e era uma cidade que crescia à medida que era necessário para receber essas pessoas que entravam na cidade. Né. A imigração era vista como uma coisa positiva. Né. Era literalmente o caldeirão de culturas da humanidade, que hoje não se perdeu muito. Né. Grande parte também em relação à política migratória dos Estados Unidos. Muita gente pensa em Nova York como um lugar extremamente planejado, por causa do grid, né, o xadrez viário. E realmente, aquele foi um plano que dura até hoje, né, que organizou, entre aspas, o crescimento urbano. Mas durante talvez 100 anos, né, e o boom de crescimento de Nova York, dentro da quadra, dentro do grid, o cidadão era livre para fazer praticamente qualquer coisa. Né? Então essa é uma frase interessante do livro Nova York Delirante, do Koolhaas, que conta a história de Nova York. Ele diz o seguinte: a disciplina bidimensional da retícula, o xadrez viário, também cria uma liberdade jamais sonhada para a anarquia tridimensional. Né? Ou seja, tudo que é construído para cima claro que existiam leis, existiam regras ainda, mas era muito menos... era quase sem precedentes. Né? E hoje ainda, se a gente volta e olha para a legislação que tinha em Nova York naquela época, é muito menos regulado do que o que a gente tem hoje. Então, o que foi o resultado disso? Né? Eram prédios muito altos para atender demanda imobiliária, né? Demanda por moradia. Muita gente entrando rapidamente num território limitado, mas também produziu resultados muito positivos, inclusive em relação à vida urbana. Né? Voltando a fotos como essas. Ninguém planejou o comércio no térreo, né? Ninguém planejou o comércio na rua, ninguém planejou os usos mistos nos bairros. Ninguém planejou densidade. Foi um resultado emergente a partir da grande migração e da construção com poucos limites dentro do grid. Outro conceito do Joy Ito, que é um pesquisador do MIT, quando o sistema se torna tão complexo que você não consegue mais prevê-lo, design se torna algo fundamentalmente diferente. Algo que você não consegue desenhar o resultado. E tudo que fazemos hoje em dia, acho que precisamos questionar fundamentalmente a nossa habilidade de prever e causar um determinado futuro. E eu acho interessante esse conceito, já que ele também está ligado um pouco a como a gente está encarando planejamento, inclusive nos nossos negócios. Né? Trabalho com startups, assim, o conceito mais vigente hoje de gerar novos negócios em poucas palavras, planejar o mais simples possível para lançar no mercado e isso ser desenvolvido à medida que tu vai recebendo inputs das pessoas, né? Ao invés de ficar confinado num laboratório tentando desenhar todas as funcionalidades possíveis para os usuários. Quando tu lançar isso, certamente vai ter muitas dessas funcionalidades que vão ser irrelevantes ou que vão gerar problemas com o teu produto. E eu acho que essa forma de pensar aplicada à cidade é muito válida. Né? Os nossos centros, né? Os bairros centrais no Brasil também se desenvolveram de uma forma muito menos planejada do que a gente vê hoje, menos restrita.
Essa rua direita em São Paulo, essa foto deve ser início do século XX, e essa é uma foto da rua direita hoje, né? O centro, e é um dos meus lugares prediletos de São Paulo, né? Muita gente na rua, comércio, uso misto, e são as mesmas qualidades que os urbanistas hoje tentam planejar através de normas, né? A densidade desses lugares também facilita o uso de transporte coletivo, né, já que as linhas se tornam mais eficientes, não precisam abranger um grande território pouco denso de gente para encher um ônibus, né, ou uma estação de metrô. O metrô é um sistema de transporte que exige alta densidade para ter eficiência. Um outro conceito, né? Designers de máquinas e de edifícios sabem a totalidade dos processos envolvidos no seu design. Esse conhecimento os permite conceber previamente a forma de que eles estão desenhando. Designers urbanos não têm essa certeza. Então, é justamente a ideia de que o todo é impossível de prever, né? Na verdade, a cidade é um processo constante. Ela não tem um fim, né? As pessoas estão indo e vindo, nascendo, morrendo. É só um sistema social para que humanos interajam. A cidade de Londres também é um exemplo que eu gosto muito. Ela cresceu muitas vezes edifício atrás de edifício, né, sendo as ruas o resultante da posição desses edifícios. Muitas vezes, bairros de Londres eram formados por loteamentos privados, de incorporadores que compravam glebas, desenvolviam essas glebas como incorporações e vendiam os terrenos. Se não me engano, acho que o West End, Notting Hill, esses bairros foram resultados de incorporações e não de um grande plano, né, que desenvolveu e disse o que deveria existir naquele lugar. Muitas praças, inclusive famosas de Londres, foram resultados disso. Eram moradores da alta burguesia britânica, que tinham residências um pouco afastadas do centro, com mansões, que desenvolviam pedaços das suas glebas para classe média alta, mas mantinha a sua mansão com uma praça na frente. Com o tempo passou, a própria casa desse burguês foi redesenvolvida para a classe média também, e esse terreno acabou sendo incorporado à cidade. Então, um caso muito interessante de como a cidade pode se desenvolver dessa forma, descentralizada. E o que eu mais acho interessante de Londres também é que a gente percebe que a forma não interessa muito, né? Muita gente fala assim, bom, Manhattan fizeram um grid e resolveu todos os problemas, né? Agora, por isso é o sucesso da cidade. Mas se a gente olha para a cidade de Londres, ela não tem essa mesma organização viária e funciona muito bem. Tem muita gente que, inclusive, prefere esse sistema por ser não tão previsível, né? Não tão organizado e repetido. E aí a gente chega no quarto distrito, né? E eu tive a oportunidade de ler a tese de mestrado da professora Leila Mata, da PUC, e onde ela conta em muitos detalhes como surgiu o quarto distrito, né? E me surpreendeu que, de certa forma, se assemelha muito a esse desenvolvimento através de loteamentos que eu expliquei de Londres, né? Foram, muitas vezes, proprietários de terra, empresas que compravam glebas, que queriam montar uma determinada fábrica com as residências dos operários e a sua própria casa naquele espaço. E praticamente todo o quarto distrito foi desenvolvido dessa forma, né? Com ruas, né, e as edificações sem muito planejamento, sem muito objetivo final, né? Eles queriam simplesmente fazer uma fábrica, colocar os trabalhadores lá e operar seu negócio, mas que eventualmente virou o que era o quarto distrito no passado, né?
tem mais um exemplo de loteamento da época. E o resultado disso também foi muito interessante, né, lendo a pesquisa da professora Leila, de que o bairro se tornou, na época, uma espécie de caldeirão de culturas. Né? Esses incorporadores, muitas vezes empresas, muitas vezes eram de imigrantes, eles moravam nos próprios bairros, né? Os operários moravam nos bairros, serviços surgiam nesses bairros para atender os moradores e os trabalhadores, e ela, inclusive, caracterizou o Quarto Distrito como o bairro cidade, um bairro praticamente autossuficiente, com usos mistos e muito vibrante. Né? Esse é o aspecto que a gente imagina ao ler, né, a pesquisa da Leila. E, bom, trouxe uma outra frase do Spontaneous City que eu descobri, enfim, que estava em Porto Alegre falando com o pessoal do Vila Flores e acho que com o Walker também, de que a cidade espontânea é um mercado, onde oferta e demanda esculpem a forma urbana. A cidade se desenvolve em vários passos diferentes, em todas as direções. Ainda, a cidade espontânea é ocupada por produtores e infinitas projeções futuras. Os produtores trabalham de perto com os residentes e os comerciantes, operando em distritos e bairros da cidade. Usuários da cidade espontânea são inovadores e empreendedores. Eles operam de grupos sociais onde comunidade, costume e tradição são valores importantes. Então, em todo esse conceito, acho que é importante a gente se ver como parte da produção da cidade, né? Tanto como consumidores, como empreendedores, como incorporadores, né? De que as escolhas, as ações que a gente faz na cidade, né? Os lugares que a gente está indo, os lugares que a gente está escolhendo consumir, os lugares que a gente está escolhendo morar, eles são os sinais, né? É isso que sinaliza, por exemplo, para quem produz ou para quem abre uma loja, o que eles vão fazer, né? E que tipo de projeto eles vão executar. Então, que tipo de abordagens, né, podem vir para resgatar uma área menos atrativa, né? Redesenvolvimento ou reforma, né? Construir de novo ou usar a estrutura que existe lá hoje. Trouxe o evento Vila Flores, achei legal que a Aline está aí, que eu diria, uma peça importante desse processo emergente de reforma e de revitalização do bairro. Eu acho incrível o projeto que eles estão fazendo lá. Basicamente, a reforma desse casarão, ou será que dá para chamar de casarão? Era uma habitação operária, né, da época do início do Quarto Distrito, que, enfim, ficou abandonada durante muito tempo, e a família, né, os herdeiros dessa propriedade decidiram criar um destino, uma ocupação cultural muito única, né? E um adendo assim é de que também, né, o próprio Vila Flores, a própria construção, foi uma arquitetura muito interessante, que também surgiu, digamos, de forma emergente, né? Uma residência operária barata da época, que também não existia uma legislação, você deve construir residências operárias neste local, né? E realmente surgiu a partir de uma oportunidade de negócio, pelo que eu entendi da história que os herdeiros me contaram. Então, eu comecei a olhar para o Quarto Distrito, navegar um pouco pela cidade. Eu estou morando em São Paulo, eu naveguei bastante pelo Google Street View. E eu encontrava alguns galpões abandonados, como esse, né? E eu comecei a refletir o que está acontecendo nesse bairro, né? Por que mais gente não investe lá? Por que alguém não, por exemplo, compra esse terreno, que não é caro, é um terreno barato comparado com o resto do mercado da cidade? Por que não se compra isso e redesenvolve isso? Tem essa ferramenta muito legal que a prefeitura lançou há pouco tempo atrás, que é a ADM virtual. Declaração municipal é um documento que Porto Alegre emite, que basicamente
explica a legislação que incide num determinado terreno da cidade. Então, hoje, pela internet, é possível ver a legislação que incide em praticamente todos os terrenos da cidade. O grau de precisão ainda não é 100%, pelo que me informaram, mas é uma ótima fonte de referência. E eu peguei um terreno daquele galpão, que é na rua... É na rua Maranhão, Avenida Maranhão. E aí tem esses números aqui, que dizem assim, bom, que tipo de volume se pode construir, que tipo de atividade se pode fazer, né? E eu vou voltar um pouquinho e falar um pouco sobre por que isso ficou abandonado. Passo para trás. E isso também eu resgatei através da pesquisa da professora Leila. O quarto distrito se desenvolveu com essa vocação voltada para a indústria, né, a partir de moradias e serviços que giravam em torno das indústrias. E em 1959 se zoneou a cidade e se classificou os bairros do quarto distrito como vocação industrial. 59. Isso foi reforçado depois, em 79. A atualização de zoneamento continuou sendo industrial. E, ao mesmo tempo, existia dentro do mesmo plano, existia uma certa restrição para as indústrias expandirem dentro do bairro. Com a cidade crescendo ainda, a terra aumentou de preço, né? A cidade chegou mais próximo do quarto distrito, as indústrias simplesmente foram embora para a zona metropolitana, para outras cidades, Gravataí, Canoas, enfim. Só que estava zoneado para industrial durante 40 anos. Muito difícil de construir residencial, comercial e mudar esse uso de forma emergente, como a gente viu em outros lugares, em outras cidades, onde galpões antigos são redesenvolvidos para ser bibliotecas, para ser casas, né, para ser qualquer coisa. E chega um determinado ponto em que essas construções ficam tão velhas, né, 40 anos sem nada acontecendo, que o risco de se desenvolver algo novo ou de reformar esses lugares e o custo para se reformar esses lugares fica muito alto. Então, bom, agora voltando para como é que é hoje, né? Hoje não é mais zoneado industrial. Hoje é possível construir uso misto no quarto distrito. Então a gente pensa, bom, então resolvido. Ainda não. Então, claro que eu não vou falar de tudo, mas de algumas regras específicas que eu acho que estão restringindo, né, o desenvolvimento desses lugares. Primeiro, os recuos. Né? Porto Alegre, isso não é nem do quarto distrito, isso vale para, se não me engano, qualquer terreno, que basicamente diz que quanto mais alto a edificação, mais ele tem que ser recuado dos limites do terreno. 25% do afastamento tem que ser, quer dizer, a distância do recuo tem que ser 25% da altura do prédio. E a cidade tem limites de altura relativamente altos, só que um potencial construtivo relativamente baixo. E como as pessoas gostam da vista também, isso basicamente direciona os incorporadores a fazer torres isoladas nos terrenos. Tá. Então esse é o índice de aproveitamento. No quarto distrito, a maior parte dos terrenos é 1.3, o que significa que a área que tu pode construir na edificação em cima do terreno é 1.3 vezes a área do terreno. Um terreno de 1.000 metros quadrados, tu pode construir uma edificação de 1.300 metros quadrados, mais ou menos isso. O limite de Porto Alegre é 2.4, base comparativa, né? Se não me engano, o limite em São Paulo é 4, e pelo que eu li do projeto que o
Mark vai falar depois em Washington, o limite é 10. Durante o desenvolvimento do bairro hoje, chegou a um índice de aproveitamento próximo de 10. Mas o problema, então, muita gente critica os limites de altura, né? Não pode construir arranha-céus, mas o problema não é a altura, o problema o incorporador não pensa muito na altura, ele pensa em quantos metros quadrados ele consegue vender. Então, ainda é possível se adensar muito esses bairros sem aumentar a altura dos bairros. Tem isso também. Isso também não é específico do terreno, mas vale para a cidade inteira. São os padrões para guardas de veículos. Vagas, ou seja, toda nova construção em Porto Alegre precisa construir um número mínimo de vagas de garagem relativo à área ou a esses critérios que são determinados pela legislação. Então, quer construir um edifício residencial e construir uma vaga para cada 75 metros quadrados de área computada da construção. Então, por isso que tem prédios assim, que tem aquele monte de garagem no térreo, né, porque é o lugar mais barato e menos valorizado para residência, ou shoppings que tem o shopping e a garagem do lado. Né? Eles sempre andam juntos, assim, porque é obrigatório construir essas vagas de garagem, não é uma opção do incorporador. E eu só coloquei como um exemplo aqui, né, auditórios, cinemas, teatros, como uma especulação, assim, vou pegar um galpão antigo desses de industriais, reformar, fazer uma coisa nova. Para cada vaga no auditório tem que ter 4, né? Quer dizer, tem uma vaga para cada 4 lugares num auditório que se for fazer nesse lugar. Então isso, assim, num terreno limitado e muitas vezes com uma construção de valor histórico, é impossível atender essas regras, né? E ainda se faz um aproveitamento do terreno muito ineficiente, né? Porque se ocupa grandes áreas, se gasta uma enorme quantidade de recursos para carro. Então, assim, interesse imobiliário, né? O Rossi Fiatesse é um exemplo de, existe interesse imobiliário de ocupar área, né? Mas a gente vê que os prédios são muito parecidos com o resto da cidade, né? São prédios de Porto Alegre. E eu vi que eles têm nomes que tentam lembrar, né, bairros industriais que foram desenvolvidos. Por exemplo, Tribeca e Soho são bairros de Manhattan que eram industriais que hoje foram reocupados, né, para outros usos. Só que, assim, esse é o Tribeca em Nova York e esse, né, é o edifício. Então, por mais que existe a tentativa de comparação, estamos redesenvolvendo o bairro industrial, o resultado formal é muito diferente. Né? Mas, assim, tudo bem, começa a pensar, a construtora está sendo, ela não está construindo algo nas características do bairro, né? Vamos criticá-la. Mas ela não pode, né? Ela tem que atender esses recursos, ela tem que atender as vagas de garagem. Se for ver essa imagem aqui, todo esse patamar aqui é um grande estacionamento na base dos terrenos para atender as vagas de garagem, né? E, enfim, se adota esse modelo por uma obrigação legal, praticamente, né? E aí tem esses problemas que a gente vê nas cidades de hoje, onde os edifícios estão afastados da calçada, sem uso misto, difícil de andar a pé, né? Sem muitos atrativos na calçada, que é o que a gente vê, né? Esse é o Soho em Nova York, né? Eu imagino que é outro astral, né? Imagens. Então, além disso, chegando ao final já, trouxe 2 exemplos, né, de bairros que eu acabei pesquisando que adotaram um processo, ou que estão tentando adotar um processo menos normativo de reocupação, que é Detroit e Toronto, né? Então, o Andres Duane foi um dos caras que criou o chamado novo urbanismo, foi um dos criadores, que é de tentar recriar esses ambientes urbanos baseados nessas características antigas de cidades,
alinhado com a Jane Jacobs. E ele era um cara muito normativo, assim, né? Vamos planejar a cidade por uma característica específica semelhante às cidades antigas. Só que recentemente ele criou um projeto chamado Lean Urbanism. Como tem Lean Startup, né, que eu comentei das startups, ele começou esse projeto que é basicamente diminuir as normas para permitir que haja essas reformas, né? Então ele explica um pouco de o que está acontecendo em Detroit. Então como é que ela está acontecendo? Da maneira antiga, né? Surge uma atividade não sancionada de artistas, né, ocupando uma zona industrial ou comercial ou residencial, fazendo outras atividades com bom olho. Os jovens sem dinheiro e com espírito de aventura, pequenos empreendedores que costumavam ser chamados de boêmios. Esses foram os pioneiros de Greenwich Village na década de 20, Miami Beach nos anos 80 e no Brooklyn agora. Eles são a primeira onda de uma sequência que obtém sucesso por debaixo do controle burocrático. Eu vou voltar ao Vila Flores, que é o que eles estão tentando fazer lá, né? Então, fazer isso é muito difícil na maioria dos lugares por causa das regulamentações e burocracias que tornam impossível assar um biscoito e vendê-lo sem uma cozinha certificada por um órgão responsável, um banheiro acessível e constantes inspeções governamentais, né? Então, e aí essa frase é o que resume, né? A burocracia exterminou a maneira livre e despreocupada que permitiu que os boêmios habitassem um lugar de uma forma orgânica, né? E aí ele coloca um pouco para ele, né, parte da culpa, que fala que nós de mais idade não percebemos o problema porque muitos de nós cresceram em meio a um grande aumento de regulamentações, né? Então, quando esse cara era jovem, eles simplesmente faziam as coisas aconteciam, só que essas normas elas se empilham ao longo do tempo. É muito difícil eliminar uma regra depois que ela é escrita, né? E elas vão se empilhando, e tem uma hora que, bom, por que os jovens não estão mais fazendo o que a gente fazia antigamente? Enfim, e é difícil perceber essa evolução como ela é feita em um processo muito lento. E, para terminar, né, a Jane Jacobs falando sobre Toronto. Também, e aí eu lembrei muito do Quarto Distrito quando eu vi esse relato, né? Falando sobre um bairro de Toronto, diz que eram tantas restrições que vinham juntas, existiam regras e regulamentações sobre moradia, principalmente vagas de garagem. A ocupação de terrenos era alta e você não podia fazer subsolos debaixo desses lindos prédios antigos. Você não podia satisfazer os requerimentos de garagem sem destruir o que era realmente interessante nas áreas, além de tornar tudo muito caro. Então não importava o que acontecesse, eles estavam bloqueados. Então, o que se faz? Bom, você remove os impedimentos. Eu achei engraçado isso que ela coloca. O trabalho mais difícil da prefeita era reeducar o departamento de planejamento, mas ela foi adiante. Que é um pouco isso, né? O urbanista parar de pensar como arquiteto por um segundo, né? É ser reeducação de como permitir que a cidade aconteça, né? Então, só tinha uma regra muito importante para adicionar, que ela adiciona: nenhum dos bons edifícios antigos deveria ser destruído. Isso era para prevenir desperdício ambiental e estético. Fora isso, tirando códigos de incêndio e segurança, que se aplicam a todas as edificações, praticamente todas as regulamentações antigas foram removidas. E aí o entrevistador para ela pergunta: bom, o que acontece? E ela diz: é mágico, é maravilhoso a velocidade que essas áreas têm aflorado e voltando a ter vida. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar, não quero me estender além do tempo. Como esse tema não é convencional no estudo de urbanismo, eu decidi colocar no último slide algumas referências de tanto sites como nomes de autores e articulistas que pesquisam e escrevem um pouco mais seguindo essa linha emergente de urbanismo. E, de novo, agradeço a presença de vocês todos aqui e espero que tenham gostado.